Fala pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Introdução à Engenharia Genética. A nossa aula de hoje vai ser sobre transcrição e sobre tradução. Na aula de ontem, eu acabei esquecendo de passar para vocês uma lista de presença, mas no final da aula de hoje vai ter uma lista de presença. Então, assista essa aula até o final para que você tenha acesso a essa lista de presença, tá? Não se preocupa, quem está assistindo depois do horário não tem problema nenhum, mas não deixe também de assinar a lista de presença para eu saber que você assistiu a aula de hoje, tá bom? E ela vai ficar no final da aula. Como eu já disse, a nossa aula de hoje é sobre transcrição e tradução. Bem, pessoal, apesar do nosso curso ser Introdução à Engenharia Genética, a gente tem que entender muito bem sobre replicação, transcrição e tradução. Por quê, professor? Bem, a gente quer jogar um jogo na engenharia genética, é o jogo de modificar genes, modificar genomas, modificar inclusive às vezes organismos. Então, para a gente entender tudo isso, a gente precisa entender as regras do jogo. E as regras do jogo são dadas pelas células, são dadas pela natureza. Então, a gente tem que entender como esses processos acontecem naturalmente para que a gente consiga modificá-los como a gente bem entender, né? Nem sempre é possível fazer isso, mas a gente tenta. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre transcrição e tradução, a gente tem que primeiramente relembrar algumas coisas, inclusive, que a gente viu ontem. Aqui, pessoal, eu tenho um nucleotídeo de RNA, portanto, um ribonucleotídeo. Então aqui a gente tem o carbono 1' desse ribonucleotídeo, eu tenho aqui o carbono 2', carbono 3', carbono 4' e o carbono 5'. Apesar de eu não ter mostrado aqui, aqui nesse carbono 3' eu também tenho um OH. Então lembrem que a principal diferença entre o RNA e o DNA vai estar aqui, ó, no carbono 2'. Porque aqui no DNA eu tenho somente um hidrogênio. Aqui já no RNA eu vou ter uma hidroxila. E essa hidroxila, como a gente vai ver daqui a pouco, é ela que torna esse RNA muito instável, tá bom? Ele consegue se degradar facilmente, ele é degradado facilmente no ambiente. Bem, aqui no carbono 1, igual no DNA, aqui no carbono 1 a gente também vai ter a nossa base nitrogenada. Só que no RNA, a gente tem uracila em vez de timina, mas todas as outras bases nitrogenadas são iguais, ó. Adenina, que muda é a uracila, né, que a gente não tinha no DNA. A gente tem citosina e a gente tem guanina. E aqui o que acontece é o seguinte, a nossa citosina pareia com guanina, igual como acontecia no DNA, e aqui no RNA a nossa uracila vai parear com adenina, tá? Não muda nada nesse pareamento. Outra coisa que acontece no RNA é que, como vocês podem observar aqui, ó, ele é fita simples. E por ser fita simples, como a gente vai ver daqui a pouco, esse RNA, muitas das vezes, dentro da célula mesmo, ele forma as estruturas tridimensionais complexas. Por quê? Muitas das vezes ele começa a se parear com ele mesmo, se dobrando no espaço, tá bom? Fazendo desenhos, às vezes, que ao você olhar, você lembra de hominídeos, você lembra de mãos e por aí vai. Então aqui, ó, a gente tem um outro esquema mostrando pra gente como é a molécula de RNA. E é muito idêntica ao DNA, pessoal. Só o que muda são as coisas que eu já falei para vocês. Mas aqui, ó, entre um nucleotídeo e outro de RNA, ó, a gente vai ter aqui, ó, a ligação fosfodiéster, que a gente já viu na aula passada. Então, a gente adianta aqui, inclusive, que aqui no RNA, aqui no processo de transcrição, a gente também vai ter uma enzima que é responsável por formar, né, por fazer e promover essas ligações fosfodiéster. E essa enzima aqui vai ser a RNA polimerase, como a gente vai ver daqui a pouco. Bem, no slide anterior eu já adiantei para vocês que o RNA, por ele ser fita simples, né? Por ele ser assim, ó, fita simples, é apenas uma fita,
muitas das vezes esse RNA ele se dobra no espaço, formando essas estruturas aqui, inclusive bem complexas, tá? Inclusive, a gente vai ver que o RNA transportador, que é uma das classes de RNA, ele tem um formatinho lembrando um trevo de 4 folhas, né? Bem, eu falei para vocês anteriormente também que o nosso RNA, né, na verdade todos os RNAs do planeta, eles são mais fáceis de serem degradados. E uma das condições que torna esse RNA mais fácil de ser degradado são condições onde esse RNA está em pH alcalino, tá? O que acontece? Bem, aqui a gente tem uma fita simples, né, de RNA, ó. Observando aqui que a gente tem um OH aqui, e a gente observa o seguinte, que quando a gente tem um pH alcalino, significa que aquele meio, né, que tem um pH alcalino, ele vai ser rico em hidroxila. Aqui, ó. OH menos, né? Menos OH. E aí o que acontece? Esse OH, quando o RNA ele acaba entrando em contato com o meio alcalino, esse OH, esse hidroxila daquele meio alcalino, ele vai atacar justamente esse hidrogênio aqui. Ele vai pegar esse hidrogênio para ele. Então o que vai acontecer aqui é que essa hidroxila vai reagir com esse hidrogênio, né? E vai formar H2O. Só que o que acontece? Esse oxigênio que vocês estão vendo aqui, ele fica negativo, tá? Ele fica querendo reagir, ele fica louco. Pô, eu quero reagir com alguma coisa. Então o que acontece é que esse oxigênio aqui, ele acaba atacando esse fosfato. E quando ele faz isso, a gente tem a formação de uma substância, né, que é chamada de 2,3-monofosfato cíclico. Tá? Por quê? Quando esse oxigênio aqui ataca esse fosfato, a gente forma aqui uma ciclização, né? Porque a gente tem aqui, ó, agora o carbono 2' e o carbono 3' aqui estão unidos através dessa ligação aqui que forma uma ciclização, tá? Carbono 2' e 3', ó. Fica cíclico agora. E quando isso acontece, esse nucleotídeo que sofreu esse ataque aqui dessa hidroxila, ele se desprende da sua cadeia de RNA. E ao se desprender, né, a gente tinha uma cadeia de RNA aqui, né? Embaixo, ó, tinha uma cadeia de RNA, ó, e agora essa cadeia está mais curta, porque ela perdeu um nucleotídeo. Isso aí vai acontecendo cada vez mais vezes até que o RNA seja totalmente perdido em pH alcalino. Então a gente chama isso aqui de hidrólise alcalina de RNA. Tá? Então é por isso que se você um dia trabalhar com RNA, jamais você deve colocar esse RNA em condições alcalinas. Porque se você está trabalhando com esse RNA, você quer ele sadio, você quer ele inteiro. Mas se ele acaba entrando em contato com alguma coisa alcalina, adeus para esse seu RNA. Ele não vai estar mais intacto do jeito que você queria. Então, por isso, pessoal, quando você for trabalhar com RNA, tenha muito cuidado mesmo. Você não pode nem respirar em cima dele que ele já está degradando, tá? Ele é algo muito sensível mesmo. Até de você, quando você vai solubilizar esse RNA, se você solubilizar ele de uma forma muito brusca, sem cuidado algum, ele já começa a degradar também. Outra coisa que a gente tem que relembrar aqui é o seguinte: o dogma central da biologia molecular. Porque a gente viu na aula passada que o DNA ele tem sua capacidade replicativa, né? Ele consegue, uma molécula de DNA consegue formar outra molécula de DNA pela replicação ou duplicação de DNA, como vocês preferirem chamar. Então aqui a gente tem esse processo, né? Replicação. E a gente sabe que o DNA ele serve como um molde para a síntese de RNA. Tá? E esse RNA ele vai ter toda a informação gênica que estava lá no DNA. E é por isso que, posteriormente, esse RNA ele vai ser traduzido em proteína, porque ele vai ter as mesmas informações que estavam lá no DNA. Lembrando que o RNA e o DNA se parecem muito, ambos são nucleotídeos, e ambos os nucleotídeos estão ligados por ligações
fosfodiéster, tá? Aqui do lado, a gente tem um esquema bem legal disso aí. Aqui mostra pra gente, ó, uma dupla fita de DNA. Só que essa dupla fita de DNA, ela está sendo aqui embaixo, ó, transcrita em RNA. Como o senhor sabe que é um RNA, professor, aqui embaixo? Só de olhar, ó, eu vejo uracila. Se eu vejo uracila, é o RNA. Beleza. Então, a partir daqui, a gente já começa a entender, inclusive, o seguinte. A própria transcrição, ela depende do pareamento de pares de base do tipo Watson e Crick. Por quê? Olha só. A gente vai ter aqui uma fita que a gente diz que é a fita não molde de DNA, ó, que é a fita 5' 3'. E a gente tem a fita molde de DNA, que é a fita que vai ser utilizada para transcrever um RNA mensageiro. Então aqui, ó, a fita não molde ela vai estar no sentido, ó, 3', 5'. Por que a fita não molde vai estar no sentido 3', 5'? Porque a fita de RNA ela vai ser sintetizada a partir dessa fita. Porque a gente utiliza ela como molde. Ou seja, a gente tem que achar um nucleotídeo que se pareie com guanina aqui, ó, no RNA. Ó. A RNA polimerase, a RNA polimerase vem aqui no gene e ela começa a promover esses pareamentos de pares de base entre RNA e DNA. Então, ao fazer isso, ó, ela vai montando, ó, o seu RNA. Citosina pareia com guanina, guanina pareia com citosina, citosina pareia com guanina, e aqui já começam algumas interações, né, entre RNA interessante. Olha só, perceba que a uracila do RNA pareia com a adenina do DNA, a adenina do RNA, ó, adenina do RNA pareia com a timina do DNA aqui em cima. E assim sucessivamente, até que a gente tem aqui, ó, todo o gene transcrito, né, em RNA mensageiro, se for o caso. Então a gente tem aqui agora o nosso transcrito de RNA. Só que eu quero chamar mais uma coisa aqui, chamar a atenção de vocês para mais uma coisa. Que coisa é essa, professor, que o senhor quer chamar a atenção da gente? Perceba o seguinte, que a fita não molde, ela também é chamada de fita codificadora. Por que ela é chamada de fita codificadora? Porque se você vier aqui e comparar a fita não molde com a fita de RNA, elas são idênticas. Ó. Olha só, bora comparar as duas aqui. Ó. Olha só, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, citosina. Salvo que no RNA a gente vai ter a troca de timina por uracila. Mas é a mesma informação. Ó. Timina, uracila, adenina, adenina, timina, uracila, adenina, adenina, guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, timina, uracila. Olha só, perceba, é a mesma coisa. E é por isso que se um dia você estiver trabalhando com DNA, ou trabalhando com RNA, ou estiver trabalhando com algum gene, e você for no banco de dados para pegar a sequência desse gene, o banco de dados, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a fita não molde para você saber como é o RNA? Não. Os bancos de dados, quando eles vão te dar algum gene, eles vão te dar a fita não molde de DNA. Eles vão te dar a fita codificadora. Por que eles dão a fita codificadora do DNA? Porque a fita codificadora ela é idêntica ao transcrito de RNA, tá? Então, saibam disso. Isso é muito importante. Inclusive, se você for seguir essa área da engenharia genética, isso é uma das coisas básicas que você deve saber. Tá? Então, bora para o próximo slide. Professor, como é que acontece a transcrição de fato? Acontece de todo modo que eu já disse para você, né? Acontece através do pareamento de pares de bases. Só que o que acontece? Professor, todo o DNA ele vai ser desnaturado para a gente ter a formação desse RNA? Não. Somente vai ser desnaturado, né? A gente só vai ter a abertura da dupla fita de DNA nas regiões que são os genes, nas regiões que estão sendo transcritas. Olha só, a gente teve aqui, ó, a abertura da dupla fita de DNA e a gente está tendo aqui, né, a transcrição para RNA. E perceba o seguinte, apesar de não mostrar aqui,
a DNA polimerase ela vai passando, né? E como ela vai passando, ela vai transcrevendo. E logo atrás, onde ela já transcreveu, esse DNA volta a ser dupla fita, tá bom? E aí essa RNA polimerase vai seguindo sua polimerização. É exatamente aqui, ó, o que vocês estão observando. Ó. A gente tem aqui, ó, a nossa dupla fita de DNA. E percebam que aqui, ó, a gente tem o DNA aberto, né? Formando a bolha de transcrição. E percebam outra coisa, que é somente uma das fitas de DNA que são transcritas, tá? A gente pode usar uma ou outra para transcrever o gene, porque de um lado de uma fita pode ter um gene, do outro lado da fita pode ter outro gene, tá? Nada impede isso. Mas em todo caso, o que eu quero que vocês observem é que durante a transcrição de um único gene, ó, a gente transcreve apenas a gente vai transcrever apenas, ó, uma das duas fitas de DNA, tá? Então percebam aqui, ó, que toda essa região aqui embaixo é o nosso RNA. E percebam que ele é muito longo, ele é muito extenso, ou seja, essa parte daqui, ó, de DNA que transcreveu esse RNA aqui, ó, já voltou a ficar dupla fita. Bem, professor, mas a gente gosta de exemplos mostrando a molécula como o senhor sempre faz. Então tá aqui. A gente tem aqui, ó, uma dupla fita de DNA, tá? A gente consegue saber claramente que é DNA porque tem timina, ó. E aí o que acontece para ocorrer a transcrição? Primeiramente, a gente tem que ter a abertura dessa dupla fita. Então aqui, ó, abriu a dupla fita de DNA. O que acontece? Chega a DNA polimerase, ela encontra o local que deve ser transcrito, tá? Eu não desenhei aqui, mas imaginem isso, chegando uma enzima aqui e procurando o local que ela deve fazer a transcrição. Então tá aqui a enzima, acabei de riscar para vocês. Então ela, o que essa RNA polimerase precisa? Então tá aqui, ó, RNA polimerase. É essa nossa camarada aqui. Do que ela precisa para fazer a transcrição do RNA? Ela precisa, pessoal, de ribonucleotídeos trifosfatados. Então eles estão aqui embaixo, ó, ribonucleotídeos trifosfatados. Como o senhor sabe que é ribonucleotídeo? Porque quando eu olho aqui, ó, carbono 1, quando eu olho aqui, ó, no carbono 2', eu tenho um OH. Então já sei, ó. Inclusive, pessoal, tá errado aqui, tá? Como eu acabei aproveitando esse desenho, o desenhozinho do DNA, eu acabei esquecendo de trocar aqui a timina por uracila, tá? Mas lembrem que aqui no RNA é uracila, tá? Eu não vou corrigir agora, mas corrijam isso aí mentalmente, tá? Aqui não é timina, aqui é o uracila, tá? Bem, então quando eu olho aqui, ó, no carbono 2', eu tenho uma hidroxila. Então o que essa RNA polimerase faz? Ela chama, ó, ela recruta esses ribonucleotídeos trifosfatados para o local de transcrição. Ó. Então aqui ela chamou uma adenina, porque ela ia transcrever a partir daqui, ó. Então forma, né, as pontes de hidrogênio entre a timina do DNA e a adenina no RNA. De novo, lembrem, aqui não é timina, aqui é o uracila, tá? Todos os slides vou ter que corrigir com vocês. Beleza, então aqui eu tive o pareamento. Então essa RNA polimerase, ela tem que chamar o próximo nucleotídeo. E aqui o próximo nucleotídeo é uma uracila, tá? É uracila aqui. Aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, a formação de pares de bases entre a adenina do DNA e a uracila do RNA, tá? Uracila. Bom, teve esse pareamento. O que a RNA polimerase vai fazer agora? Ela vai promover a formação da ligação fosfodiéster entre o carbono 3' OH desse nucleotídeo com o grupamento fosfato que está no carbono 5' desse outro ribonucleotídeo aqui. E para isso, a gente tem que perder aqui, ó, a hidroxila e sai o nosso pirofosfato. Exatamente da mesma forma que a gente viu acontecendo no DNA, tá? Só que aqui a grande diferença é o seguinte, é que a RNA polimerase, ela não precisa de um 3' OH livre
para iniciar a transcrição do RNA. Outra coisa que eu acabei não falando para vocês, mas é o seguinte, a RNA polimerase, ela também só polimeriza no sentido 5' ó, percebam que aqui está o carbono 5', em direção ao carbono 3'. Percebam que aqui está o nosso carbono 3'. Então a polimerização acontece sempre dessa forma, do 5' para o 3'. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que o primeiro nucleotídeo incorporado pela RNA polimerase, ele continua aqui, trifosfatado, tá? Então, bora para a próxima reação. Então, essa RNA polimerase, ela recruta, né, mais um ribonucleotídeo trifosfatado, tá? E esse ribonucleotídeo trifosfatado aqui é a nossa citosina. Então, ela vai criar aqui, né, vai favorecer a formação da ponte de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, como vocês preferirem chamar, a polimerase, quando essa ponte de hidrogênio se forma, na verdade a polimerase entende, opa, o nucleotídeo que eu incorporei está correto. Então o que ela vai fazer? Ela vai promover aqui de novo a ligação fosfodiéster entre essa região aqui, 3' OH desse nucleotídeo, com essa região 5' do fosfato aqui desse outro nucleotídeo. Então, de novo, sai hidroxila e sai pirofosfato. Então, aconteceu isso, a gente tem a nossa ligação fosfodiéster aqui. Bem, para finalizar, né, para saber que vocês entenderam de vez o que acontece aqui, a nossa RNA polimerase, ela vai recrutar de novo aqui mais um ribonucleotídeo, né? Então, está aqui o nosso ribonucleotídeo, né? Chegou aqui para a nossa reação. Então, agora ela vai promover a formação da ligação fosfodiéster. Então, sai OH, sai pirofosfato. Então, a energia do pirofosfato vai ser utilizada, né, para a formação dessa ligação fosfodiéster. Então, percebam aqui o seguinte, que durante o processo de transcrição, não é todo o DNA que vai ser transcrito. Somente segmentos que a gente diz que são segmentos gênicos. Então, o gene foi transcrito, o que vai acontecer? Esse DNA, ele volta a ser dupla fita. Esse DNA não. Essa região que estava sendo transcrita volta a ser dupla fita. Então, percebam isso aqui, O RNA se desliga, né, da fita molde. E ao se desligar esse RNA rapidamente, ele fica livre aqui. E o nosso DNA, ele volta a ficar dupla fita. E, pessoal, peço desculpas de vocês por esse erro meu, realmente não é porque eu não sei, realmente foi que eu passei batido, tá? É tanta coisa para fazer na hora de fazer esses desenhos aqui, essas animações, que eu acabei deixando, tá? Peço desculpas de vocês, mas tá aqui. É uracila, lembrem disso, pessoal. No RNA é uracila, foi realmente um erro meu na hora de colocar isso aqui, tá? Peço desculpas de vocês. Bem, então tem que ficar claro pra gente uma coisa. É esse RNA que vai ser traduzido em proteína. Então, é justamente durante a transcrição e até mesmo durante a tradução que as células conseguem controlar a quantidade de produto daquele gene que ela vai produzir. Então, para isso, é necessário que ela tenha algum controle da taxa de transcrição. Imaginem só, se a todo tempo todos os genes das células estivessem ativos. Isso não pode acontecer. Por que não pode acontecer, professor? Porque é gasto de energia para a célula. Seria ineficiente, porque nem todo momento ela vai precisar de todos os genes. Em determinado momento, ela pode só precisar de um gene para degradar glicose. Opa, acabou a glicose. Agora eu preciso de um gene para degradar lactose. Entenderam? Ou seja, não preciso mais dos genes para degradar... Aliás, ela ainda vai precisar dos genes para degradar glicose, tá? Porque dentro da lactose tem glicose. Então, não foi talvez um bom exemplo que eu dei para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Em todo tempo ela vai precisar, por exemplo, de genes para degradar lactose. Por quê? Pode não ter lactose para a célula. Tá? Pode não ter lactose para a célula. Então, em determinado momento, talvez não seja interessante a célula produzir lactose. Então, é por isso que as células, inclusive procarióticas, e até mesmo eucarióticas, têm mecanismos de controlar se produzem a lactase ou não. Tá?
Em determinado momento ela vai produzir lactose, em outro determinado momento não. Porque não estou consumindo lactose, por que eu vou produzir o gene de degradação de lactose? Entenderam? Espero que sim. Se ficou com dúvida, coloca aí que depois eu retiro essa dúvida de vocês, tá? Então aqui o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Aqui eu tenho o gene A e aqui eu tenho o gene B. E acontece que a célula, ela precisa muito mais do produto do gene A do que ela precisa do produto do gene B. Então, tem que ficar claro aqui para vocês que a célula consegue controlar isso. Ela consegue controlar os níveis de transcrição. E é por isso que em determinado momento ela pode transcrever muito mais genes do gene A. Ela pode transcrever muito mais transcritos, né, do gene A. E dessa forma, ela vai produzir aqui esse A, significa a proteína, né, o produto de A, na hora de traduzir, significa dizer que ela produziu muitas proteínas do gene A. Por isso que tem um Azinho aí, porque é do gene A. Só que ela não precisa tanto assim dos produtos do gene B. Então, por isso, ela consegue aqui controlar o nível de transcrição. Então, ela produz poucos transcritos de RNA. Então, ela vai ter aqui, na hora de traduzir esse RNA em proteína, ela vai ter pouco produto desse gene A, que seria uma proteína B aqui, né? O gene B, desculpa, pessoal. Aqui nesse gene B, então se ela produz aqui poucos transcritos de B, ela também produz poucas proteínas, poucos proteínas mesmo do gene B, tá? Eu acabei me enrolando aí, eu chamei o gene B de A, mas na verdade aqui é gene B, tá? Peço desculpas de vocês. Bem, isso é muito importante a gente falar quando a gente fala de engenharia genética pelo seguinte motivo. Muitas das vezes é interessante que durante a expressão de um gene que a gente está visando, né, como produto biotecnológico na engenharia genética, a gente consiga controlar a transcrição e até mesmo tradução desses genes. Então, é importante que vocês saibam aqui que existem mecanismos para a célula controlar isso. Inclusive, a gente consegue controlar isso também na engenharia genética. Em determinado momento, a gente diz, célula, não produz o produto não. Não produz o meu produto biotecnológico ainda não. Ainda não é a hora. Aí chega em determinado momento, que a célula já conseguiu se multiplicar bastante, a gente diz, beleza, célula, agora é a hora de você produzir o meu produto gênico. Tá? A gente consegue dizer isso para a célula e eu vou ensinar isso melhor para vocês amanhã. Mas eu quero só que a célula consegue controlar isso, que vocês entendam que a célula consegue controlar isso e que a gente também pode manipular isso na célula. Bem, e aí, outra coisa que talvez seja interessante vocês começarem a pensar é o seguinte. Professor, quando a gente olha os genomas, né? Quando a gente olha os genomas humanos, os genomas bacterianos, a gente percebe que esses genomas, eles são muito grandes. E como eu falei ontem, quando a gente sequenciou o genoma humano e publicou as sequências do genoma humano, a humanidade descobriu o seguinte, a humanidade descobriu que a maior parte do genoma humano não era genes, eram sequências intergênicas, e eles não entendiam para que funcionava. Ou seja, o cientista começou a pensar ali, nossa, como é que as nossas células fazem para encontrar os genes de determinadas proteínas que elas queiram produzir nesse mar de letras aí, esse mar de nucleotídeos aí. E a resposta, na verdade, é muito simples. Quando você vai no aeroporto, quando você vai no shopping, ou quando você vai em viagem, por exemplo, para Fortaleza. Eu nunca fui, mas eu achei essa placa e achei bem interessante na hora de colocar. Você não conhece a cidade, ou até mesmo conhecendo, muitas das vezes você precisa de sinalizações que indiquem para você onde ficam determinados locais de um shopping, de um aeroporto, ou até mesmo de uma cidade. E é assim mesmo o nosso genoma. Ele vai ter placas ali que sinalizam para a célula, ó, aqui tem um gene, tá? Não esquece, aqui tem um gene.
Ou seja, outra coisa que vocês devem começar a pensar é o seguinte: quando você precisa de uma sinalização, essa placa fica antes ou depois do local que precisa ser sinalizado? Geralmente fica antes, que é para você reconhecer onde é aquele local. Ou seja, eu estou procurando aqui o shopping de Fortaleza. Então, a placa do shopping vai ficar antes do shopping. Então, essas placas que sinalizam onde estão os genes também ficam antes do gene, tá? Ficam em sequências antes do gene. Bem, só que eu não chamo isso de placa, para ficar claro para vocês. Eu chamo isso de promotores de transcrição, tá? São promotores. E o que seriam esses promotores? O que seriam esses promotores? Bem, lembrem das placas quando a gente fala de promotor. Por que lembrar da placa, professor? Porque é justamente o promotor que indica para a gente onde está o gene, tá? Então, a gente está vendo aqui promotores bacterianos, na verdade, promotores procarióticos, para ser um pouco menos preciso. Então, essa daqui, pessoal, essa parte em amarelo, seria a região onde começa o gene, tá? É onde começa o gene. E o que acontece? A gente chama a região onde começa o gene, é onde começa a ser transcrito. Então, isso aqui, na biologia molecular, a gente diz que é o primeiro nucleotídeo. Esse primeiro nucleotídeo é chamado de mais um. Lembre, não tem o nucleotídeo zero, tá? Já começa aqui. Aqui do outro lado, já começa o nucleotídeo menos um, tá bom? Nucleotídeo menos um aqui. Pode ser adenina, timina, sei lá. Qualquer um. Aí o que acontece? A gente vai contando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até que a gente chega numa região que é cerca de menos 10 nucleotídeos, de onde começa o gene. Então essa região é chamada de região menos 10. E a gente pode ir seguindo. Região menos 11, menos 12, menos 13, menos 15, menos 16, menos 25, até chegar na região menos 35. Que é outra região também que é de suma importância para os promotores bacterianos, tá? Essas regiões aqui, que são encontradas nos promotores bacterianos, menos 10 e menos 35, são uma das mais importantes para a sinalização dos locais onde estão os genes. Nessas regiões menos 10 e menos 35, a gente tem a ligação de proteínas bacterianas, ou seja, proteínas, na verdade, de procariotos, que se ligam aqui e, ao se ligarem, indicam para a RNA polimerase, olha a RNA polimerase, aqui próximo desse local tem o gene, tá bom? Então a gente vai te ligar aqui para que você comece daqui a pouco a transcrever esse gene, porque a célula está precisando desse gene. Então essas regiões aqui, pessoal, menos 10 e 35, são as regiões promotoras de transcrição dos organismos procarióticos, tá? A gente pode ter outras além disso, mas essas aqui são as mais importantes. Bem, então aqui, ó, eu tenho mostrando para vocês um promotor procariótico típico, tá? Então aqui, ó, a gente tem aquela sequência lá que eu falei para vocês, que é a sequência aqui. Aliás, o primeiro nucleotídeo que eu chamo de mais um. Então aqui eu tenho uma sequência espaçadora. Aqui eu tenho a região menos 10. E percebam que tanto a região menos 10 e menos 35, ela vai ter aqui uma certa quantidade maior de timina e adenina, tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que isso aqui está no DNA, tá? Isso aqui é o DNA. Tá? Isso aqui está no DNA, fique claro isso. E aqui embaixo eu tenho um promotor típico também, só que de organismos eucarióticos. E percebam que eles se semelham, tá? Os promotores eucarióticos aqui, essa região pelo menos, que é a região que é chamada de Data Box, ela se assemelha um pouquinho. Só que a posição dela é totalmente diferente, ó. A posição dela fica na região menos 30. E aqui mais ou menos a gente tem o gene, ó, o início da transcrição, aqui mais ou menos em mais um, tá? Fica nessa posição aqui. Ou seja, aqui é o primeiro nucleotídeo que vai ser transcrito em RNA. A mesma coisa aqui. Vai ser o primeiro nucleotídeo que vai ser transcrito em RNA. Bem, mas nos eucariotos
além do Tata Box, que são também regiões ricas em timina e adenina, ricas em AT, a gente tem outras sequências, além dessas, que também podem afetar e também podem e regulam, na verdade, a transcrição dos genes eucariotos, tá? Isso aqui é só para vocês saberem o básico, tá? A gente não precisa ir muito a fundo disso. Mas é importante que vocês saibam disso. E é importante também que vocês fiquem cientes do seguinte: sem promotor, um gene não é expresso. Ou seja, se eu pego um gene de humano e quero que a bactéria expresse esse gene, se eu não coloco junto a esse gene humano, lá na bactéria, um promotor procariótico, nunca que essa bactéria vai expressar esse gene que você tirou de humano, tá? Essa é a primeira implicação da engenharia genética que eu quero que vocês percebam. Sem promotor, eu não consigo transcrever um gene. Logo, se eu não consigo nem transcrever o RNA mensageiro, eu não consigo nem, muito menos, produzir a proteína, tá? Bem, professor, como é que acontece a transcrição em organismos procarióticos? Lembra daquelas regiões menos 10 e menos 35? Pois é, essas regiões menos 10 e menos 35 estão aqui, ó. Menos 35 e menos 10. Existe um fator que é chamado de fator sigma. E aqui no caso a gente tem o fator sigma 70, que é um dos fatores sigmas mais comuns em organismos procarióticos, né? Ele vai justamente reconhecer essa região menos 10 e menos 35. E ao reconhecer, ele vai se ligar a essa região dos promotores procarióticos. E ao se ligar, ele vai dizer: opa, DNA polimerase, vem cá, chega aqui, a gente vai transcrever um gene agora. Então, esse fator sigma, ele é responsável por trazer a RNA polimerase para justamente o local onde ela deve fazer a transcrição. Então, é esse fator sigma que coloca a RNA polimerase no local exato para que ela faça a transcrição. Logo depois, a gente tem aqui que forma um complexo que a gente diz que é o complexo fechado, porque no complexo fechado ainda não teve a abertura da dupla fita de DNA. Então, a partir do momento em que a gente abre a dupla fita e a RNA polimerase começa a transcrever os primeiros nucleotídeos, ó, de RNA aqui dentro, ó, a partir do momento que o complexo ficou aberto, ela começa a transcrever isso aí, tá? Então é por isso que a gente chama aqui embaixo de complexo aberto, porque a gente já abriu o DNA e ela começa a transcrever os primeiros nucleotídeos de RNA. Então, muitas das vezes ela começa ali transcrevendo cerca de 10 a 12 nucleotídeos, e quando ela consegue passar disso, de 10 a 12 nucleotídeos, ela vai sair do promotor. E quando ela sai do promotor, o fator sigma se desprende dela, tá? O fator sigma se desprende dela. E ela passa agora a alongar esse RNA mensageiro. Só que durante o processo de alongamento, uma outra proteína que é chamada de NUISA se liga a essa proteína RNA polimerase. Então, essa polimerização de RNA, ela continua até que a RNA polimerase reconheça aqui no DNA algumas sequências que são responsáveis por sinalizar o término da transcrição. E eu não vou falar para vocês, acredito inclusive que vocês já saibam, existem dois principais términos de transcrição em organismos eucarióticos. Uma que é dependente de Rho e a outra que é independente de Rho. O que é Rho, professor? Bem, Rho é uma enzima helicase que reconhece justamente uma sequência que é logo transcrita aqui como um sinal que a transcrição tem que acabar. E a partir desse momento que chega, né, nesse sinal aqui, ó, de término de transcrição, tá? Vou colocar aqui término, tá? Vocês vão entender que é o término da transcrição. Quando a RNA polimerase chega aqui, a gente tem o recrutamento dessa Rho, o caso do término de Rho, e essa Rho ela tem uma ação helicase. Então, o que ela vai fazer? Ela vai justamente separar o DNA do RNA. Percebam que essa ação helicase é do híbrido RNA-DNA. Ela separa o RNA que está sendo transcrito do DNA. Tá?
E o independente de Rho, quando chega nos términos de transcrição independente de Rho, são formadas estruturas que desestabilizam a RNA polimerase e dessa forma a RNA polimerase se desprende desse gene e ela entende que ela tem que acabar a transcrição ali. Então, a partir do momento que ela acaba a transcrição, ela libera o NUS-A e ela também libera o nosso RNA mensageiro, tá bom? E aí, uma vez que essa RNA polimerase foi desligada desse gene, ela está livre novamente para encontrar um outro fator sigma e se ligar ao mesmo promotor ou se ligar a um outro promotor e, mais uma vez, possibilitar a transcrição de um gene. Tá? Tem alguma dúvida aqui? Se tem dúvida, deixa aí que depois eu respondo para vocês, tá? Bem, aqui, pessoal, quero que vocês observem uma coisa. Esse pontinho aqui, ó, essa linhazinha aqui no meio, inclusive eu estou riscando. Olha só, essa linhazinha aqui no meio seria o DNA. Essas regiões aqui, ó, parece uma árvore de Natal. Essas duas regiões que parecem árvore de Natal, na verdade são dois genes bacterianos que estão sendo transcritos, tá? Estão sendo transcritos. E percebam o seguinte, professor, por que está parecendo uma árvore de Natal? Pelo seguinte motivo, tá? A gente tem aqui uma RNA polimerase começando a transcrição aqui, a gente tem uma outra RNA polimerase que já está transcrevendo o DNA aqui, uma outra RNA polimerase aqui e assim sucessivamente, ó. Eu tenho várias RNAs polimerases no mesmo gene, só que elas estão transcrevendo o mesmo gene. Só que algumas estão iniciando ainda a transcrição e outras já estão terminando a transcrição. Ou seja, durante a transcrição, tantos organismos, na verdade, os organismos procarióticos, por exemplo, não transcrevem uma única vez aquele gene. Ele transcreve várias e várias vezes, porque ele precisa, muitas das vezes, de várias cópias daquele produto gênico. Tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam é que aqui, ó, no finalzinho dessas linhazinhas aqui, tem um pontinho preto. Esse pontinho preto que vocês estão observando aqui, tá? No finalzinho dessa linha, inclusive que eu desenho aqui para vocês, o que é? Essa linhazinha aí, pessoal, é o ribossomo. Porque em organismos procarióticos, a transcrição e a tradução acontecem basicamente simultaneamente. A partir do momento, tá? Nos procariotos, a partir do momento que começou a transcrever um RNA mensageiro, o ribossomo já vai lá, se liga a esse RNA mensageiro e já começa o processo de síntese de proteína dali. Então, a gente pode dizer o seguinte, que ocorre a transcrição em organismos procarióticos é co-traducional, ou seja, a tradução em organismos procarióticos acontece ao mesmo tempo da transcrição. Bem, já quando a gente fala em organismos eucarióticos, a gente tem mais de uma RNA polimerase em organismos eucarióticos. Cada RNA polimerase em organismos eucarióticos é responsável por uma função, né? Ele vai, na verdade, transcrever uma classe de genes diferentes. A RNA polimerase do tipo 1, por exemplo, ela só transcreve os RNAs ribossomais. Esse R aí significa RNA ribossomal. A RNA polimerase do tipo 2, ela vai transcrever todos os RNAs mensageiros, vai transcrever alguns RNAs de interferências, alguns microRNAs e também alguns pequenos RNAs nucleares, tá? E por fim, a gente tem a RNA polimerase do tipo 3. A RNA polimerase do tipo 3 ela é responsável por transcrever o RNA transportador, daqui a pouco a gente vai falar dele. Ela é responsável por transcrever o RNA ribossomal 5S e também alguns pequenos RNAs. Mas aqui na aula de hoje a gente vai focar nessa RNA polimerase do tipo 2. Bem, então aqui ó, a gente tem um promotor eucariótico.
Então, como vocês observaram, aqui a gente tem o TataBox nesse promotor. E aqui é o sítio onde deve se iniciar a transcrição. Aqui nos organismos eucarióticos, a gente não tem o fator sigma. A gente tem, na verdade, um complexo proteico, um complexo de múltiplas enzimas, que são chamados de fatores gerais de transcrição. Então aqui, o primeiro fator geral que vai reconhecer justamente esse TataBox é o TF2D. Por que ele tem esse nome, professor? TF2D. Vem de uma sigla em inglês que significa Fator Geral de Transcrição da Polimerase 2. Tá? E aí eles são nomeados Fator Geral de Transcrição da Polimerase 2A, Fator Geral de Transcrição da Polimerase 2B, C, D, E, F, G e por aí vai. Tá? Mas o primeiro que chega aqui é o TF2D. Esse TF2D, essa proteína TF2D, ele tem uma região que é chamada de TBP, do inglês Tata Binding Protein, ou seja, proteína de ligação ao DNA. Na verdade, proteína de ligação ao TataBox, desculpa. E o que ele faz? Bem, como o nome já diz, né? Isso daqui, esse TBP, ele faz parte do TF2D, tá? Então, essa região do TF2D, que é o TBP, ele reconhece o TataBox. Por isso que é chamado de proteína de ligação ao TataBox, tá? Então aqui ele vai se ligar. Ó. Ele ligou ao TataBox, o que ele faz? Esse TBP, ele causa uma modificação estrutural justamente nessa região do TataBox. Ele literalmente pega o TataBox e faz uma modificação estrutural. Os cientistas acreditam que essa modificação estrutural serve como um marco físico para indicar que ali naquela região tem um gene e que aquele gene deve ser transcrito. Tá? E acontece justamente dessa forma como vocês estão vendo aqui. Ó. Isso daqui seria o TBP, tá? Seria a região do TBP, e o TBP ele pega o TataBox, na região do TataBox e força aqui. Então aqui embaixo que vocês têm a dupla fita de DNA sendo movida, sendo forçada a ficar nessa estrutura aqui. Então, quando o TBP faz esse marco, ele recruta outros fatores gerais de transcrição. E o fator geral que ele vai chamar agora é o TF2B, tá? Então, o TF2B ele vem aqui, ó, e se liga ao TF2D, tá? Para que serve, professor, esse TF2B? Esse TF2B ele tem a principal função de recrutar os outros fatores gerais de transcrição e também posicionar, auxiliar, né, o posicionamento da RNA polimerase justamente no sítio que ela deve ficar. Então aqui, ó, agora a gente observa que o TF2B ele recruta outros fatores gerais de transcrição, incluindo TF2E, TF2H e o TF2F. Então, todos eles vêm agora aqui e são encaixados justamente na região próxima, né, ao promotor, e eles encaixam a RNA polimerase de uma forma muito próxima ao local onde ela deve iniciar a transcrição. Bem, só que o início da transcrição ele é muito regulado. E para ele iniciar aqui nos eucariotos, a gente precisa que o TF2H fosforile uma região da RNA polimerase que é chamada de cauda CTD. Então, quando ele fosforila, né, ele promove o início da transcrição. A RNA polimerase começa a transcrever ali. Lembrando que, para que ela comece a transcrever, esses fatores gerais de transcrição também auxiliam a abertura da dupla hélice de DNA. Tá? Então, a dupla hélice é aberta. Uma vez aberta, a RNA polimerase tem condições de começar a promover ali a transcrição. Então, o que vocês estão observando aqui embaixo
é justamente o primeiro transcrito de RNA. E lembre o seguinte, que a região, primeiramente, que vai ser transcrita é a região 5' do RNA. Isso é fundamental para a gente entender outros processos que a gente vai estar vendo aqui. Só que o que acontece? Nos eucariotos, nem tudo é tão simples. Por quê? Aqui nos eucariotos, o RNA ele não é feito na sua forma final. Aqui nos eucariotos, ele é feito na forma de pré-mRNA. Pré-mRNA. E o RNA mensageiro, ele precisa ser, como posso dizer para vocês, agora fugiu da minha cabeça o nome, ele precisa ser processado para que ele chegue no produto final, que é o RNA mensageiro maduro, tá? Então aqui, ó, ele é feito na forma de pré-mRNA, mas ele tem que chegar aqui na forma de RNA mensageiro maduro. E para isso acontecer, ele precisa de algumas modificações, que a gente diz que são processamentos. O primeiro processamento que vai acontecer, lembra que eu mostrei para vocês aqui atrás, ó, a primeira parte que sai é a região 5' do RNA. Fato, é a região 5' que sai. Só que essa região 5', ela precisa receber uma coisa que a gente chama de cap. Esse cap serve para proteger o RNA mensageiro. Tá? Serve para proteger ele. Professor, proteger de quê, professor? Proteger de quê? Bem, esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo da célula, que é um local muito protegido, e chegar até a região do citoplasma. Lá no citoplasma, esse RNA mensageiro vai encontrar várias nucleases, várias enzimas que quebram o RNA com facilidade. Então, a célula põe isso, primeiramente, para proteger um pouco o RNA, evitar ali a degradação, mas também para que o ribossomo consiga reconhecer os RNAs que estão intactos, tá? Por que, professor, ele reconhece os RNAs que estão intactos? Concordam comigo? Se um RNA desse se quebrar no meio, ó, tá aqui, ó, o cap, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá aqui o cap. Então, bora dizer aqui, ó, esse RNA ele se quebrou no meio. Concorda comigo que agora eu vou ter aqui, ó, ele se quebrou no meio, ó. Eu vou ter um RNA aqui, ó, que não contém o cap? Concordo? Sim, o professor concorda agora. Ou seja, se não tivesse esse cap, o ribossomo eucariótico não conseguiria reconhecer os RNAs mensageiros que sofreram quebra. E aí ele poderia produzir alguma proteína ali que não ia ter função nenhuma, tá? Que seria uma proteína totalmente errônea, que a célula nem queria produzir. Isso seria gasto de energia. Tá? Seria gasto de energia. Professor, e o que é esse cap? Esse cap é um 7-metilguanosina. Então aqui eu já coloquei o cap, tá? Eu realmente esqueci de colocar a animação. Mas aqui a gente teria, ó, o nosso RNA mensageiro, ó, aqui o nucleotídeo, a adenina, aqui o nosso fosfato no carbono 5', aqui o nosso carbono, ó, 2', carbono 3' fazendo ligação fosfodiéster com outro nucleotídeo e assim sucessivamente, né? E aqui eu coloquei essa parte reta aqui, essa linha, para simbolizar que teriam outros nucleotídeos ali. Só que aqui no RNA mensageiro dos eucariotos, a gente ganha aqui esse 7-metilguanosina. Olha o nome, 7-metilguanosina. O que seria esse 7-metilguanosina? É um nucleotídeo de guanina que tem um metil na posição 7, aliás, no carbono 7 dessa base nitrogenada. Por isso que é 7-metilguanosina. Tá? Então tá aqui um metil no carbono 7 da guanina aqui, tá? E outro detalhe é que esse nucleotídeo ele é incorporado em uma ligação do tipo 5' para 5'. Confere, ó, carbono 5' ligando aqui, ó, com carbono 5' de um outro nucleotídeo. Ou seja, isso aqui não é uma ligação fosfodiéster, é uma ligação diferente da ligação fosfodiéster. E por isso que isso protege o RNA mensageiro de certa forma. Por que protege, professor? Porque as enzimas que degradam o RNA,
elas vão em busca de ligações fosfodiesterase. Mas ela vai chegar aqui, opa, cadê a ligação fosfodiesterase daqui? Não tem. Então, dessa forma, esse RNA ele fica muito mais protegido, tá bom? Mas, já falo para vocês que esse cap não é a única modificação que o nosso RNA mensageiro tem. O nosso RNA mensageiro, o nosso pré-mRNA, além de ter que receber o cap, ele é formado por regiões que a gente chama de exons e regiões que a gente chama de introns, tá? Isso em eucariotos. E o que seriam esses exons e introns? Bem, esses exons seriam regiões que teriam sequências codificantes, sequências que vão estar na proteína final, e os introns seriam regiões que não estariam na sequência final proteica, tá? Então, professor, o que acontece aqui? Acontece o que a gente chama de splice. Splice. O que seria o splice? O splice seria a retirada dos introns. Lembrem sempre, retirada dos introns. Lembrem, introns de intrometidos. Tá? Então, quem sai são os introns, os intrometidos. Então, a gente percebe aqui, ó, saída dos introns e ligação dos exons, tá? Ligação dos exons. Então, aqui a gente tem um outro tipo de processamento. Então, para que a gente tenha aqui, ó, o pré-mRNA mensageiro chegando ao seu produto final, ele precisa ser spliceado. Só que além do splice normal, a gente tem o splice alternativo. Acabei colocando aqui, tá errado. Esse aqui é o splice normal, tá? O que a gente viu aqui ainda é o splice normal. Mas a gente também tem o splice alternativo. O que seria o splice alternativo, professor? Já já a gente fala. Bem, então aqui para a gente ter o nosso RNA maduro, mRNA maduro, a gente tem que ter primeiramente um cap, tá? A gente precisa fazer o processamento através do splice, a gente precisa ter o splice, ou seja, a gente precisa ligar os exons e a gente também precisa adicionar uma cauda que a gente chama de cauda poli-A. No caso, a gente tem aqui, ó, o que seria a cauda poli-A? Seria uma cauda na região 3' OH, tá? 3' OH do RNA mensageiro, que vai ter ali várias adeninas, tá bom? A célula coloca isso depois da transcrição, tá? Ela vai lá, tem uma enzima que é chamada de poliadenilato, que ela vai lá e adiciona adenina, 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 cerca de 200 vezes na parte final, na região 3' OH dos mRNAs. É importante frisar que é somente o RNA mensageiro dos eucariotos que possuem essa cauda poli-A, tá? Ou seja, é somente uma classe específica de RNAs que possuem a cauda poli-A. E é o nosso RNA mensageiro, tá? Mas como eu já disse para vocês, qual seria a função disso, professor? Bem, a função disso também é proteger o nosso RNA. Por quê? Uma vez que eu deixe essa cauda poli-A mais longa, enzimas que quebrariam, né, o nosso RNA a partir da região 3' OH demorariam um pouco mais para chegar até na sequência de fato que vai ter posso dizer para vocês, vai ter o nosso código que a gente precisa traduzir em proteínas, tá? A região codificante aqui, tá? Bem, só que o que eu falei para vocês, além do splice normal, existe o splice alternativo. O que foi que eu mostrei para vocês anteriormente? Mostrei que no splice normal a gente tem somente a retirada de um intron, dos introns, né? E a gente cola o exons. Só que as células eucarióticas, elas precisam aumentar a quantidade de produto gênico. E para ela aumentar a quantidade de produto gênico, muitas das vezes, ela pega o exon 1 e cola esse exon 1 com o exon 3 e joga fora tudo isso aqui, ó. Joga fora tudo isso aqui. Ou seja,
aqui agora eu vou ter uma sequência nucleotídica totalmente diferente do que eu tinha antes. Então, dessa forma, as células eucarióticas conseguem produzir vários produtos gênicos, várias proteínas, a partir de um único gene. Logo, quando a humanidade começou a estudar os genomas humanos, eles entenderam, um gene, uma única proteína. E isso não é verdade. Por que não é verdade? Eles se depararam com o seguinte: nós humanos temos cerca de 25 mil genes. No entanto, nós produzimos cerca de 300 mil proteínas. Como isso acontece? Graças ao splice alternativo. Um único gene pode ter 2, 3, 4, 5, 6, até mesmo às vezes 1 milhão de produtos diferentes. Tá? Teoricamente, 1 milhão de produtos diferentes. Tá? Isso não acontece em humanos, mas acontece em outros organismos. Tá? Esses 1 milhão de produtos diferentes. Bem, então, aqui a gente faz uma comparação agora entre os organismos eucarióticos e os organismos procarióticos. Que diferença é essa, professor? Bem, a principal diferença vai estar aqui no mecanismo de produção tanto do RNA quanto de proteínas. Então, percebam aqui, aqui a gente tem uma célula eucariótica. Essa célula eucariótica a gente tem aqui, a membrana plasmática dessa célula eucariótica. A gente tem aqui, o núcleo dessa célula eucariótica. E aqui a gente tem os genes, né? O gene dessa célula eucariótica. Então perceba o seguinte, que aqui no gene a gente vai ter o DNA. E esse DNA vai ser composto por exons e introns. Então, quando o RNA no eucarioto ele for transcrito, a gente vai ter aqui o pré-mRNA. E esse pré-RNA ele vai ter aqui as regiões dos exons, mas também vai ter a região dos introns. Então, para que a gente chegue, né? Para que a gente chegue ao nosso produto final, ao nosso mRNA mensageiro, a gente precisa adicionar primeiramente o cap na região 5' do RNA. A gente precisa fazer o splice, ou seja, a retirada dos introns, e colar esses exons, né? E também adicionar aqui, fazer a poliadenilação, que é a formação da nossa cauda poli-A na região 3' OH desse RNA mensageiro. E aí, esse RNA mensageiro agora, ele tem que ser exportado do núcleo para o citoplasma. Tá? Ele tem que ser exportado. Então, aqui no citoplasma, ele vai encontrar os ribossomos e a gente vai ter, então, a tradução da proteína. Isso é muito diferente do que a gente observa nos organismos procarióticos. Por quê? Aqui nos organismos procarióticos, a gente observa aqui o DNA. Então, esse DNA ele vai ter aqui o gene. Tem aqui o gene. Esse gene ele é transcrito em RNA mensageiro. E a gente percebe que esse RNA mensageiro já é o produto final. Ele não precisa ali de nenhum processamento. E é por isso que nos procariotos, ao mesmo tempo que a gente tem a transcrição, a gente já tem a tradução. Por quê? O RNA mensageiro não precisa ser processado. Então, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Tanto transcrição e tradução dos procariotos acontecem ao mesmo tempo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. A complexidade dos organismos eucarióticos e comparado aos... Aliás, a complexidade dos organismos eucarióticos, a gente viu aqui que os organismos eucarióticos, né, são muito mais complexos, né, levando em conta a transcrição e a tradução, do que os organismos procarióticos. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte pergunta. Será que um promotor eucariótico funcionaria no organismos eucarióticos? Aliás, o promotor eucariótico, tá? Promotor eucariótico, desse camarada aqui, funcionaria aqui dentro de uma bactéria? A resposta é claro que não. Tá? Professor, basta eu cortar o gene, então, aqui, desse organismo eucariótico,
e colocar dentro de uma bactéria que eu vou ter a proteína igualzinha como é em humano. Não. Não é dessa forma. Tá? A gente vai aprender amanhã como burlar isso aqui. A gente está vendo aqui, opa, contém exons e introns. Contém exons e introns, a gente precisa de proteínas que façam esse splice. E como os procariotos não fazem splice, a gente não pode simplesmente pegar um gene de um organismo eucariótico e jogar lá no procarioto e esperar que isso dê certo, tá? A gente precisa de muito mais. E é por isso que a gente tem que entender as regras do jogo. Tá? A gente tem que entender tanto duplicação, replicação de DNA, no caso, a gente precisa entender transcrição e a gente precisa entender tradução, para que a gente entenda as regras do jogo e saiba jogar esse jogo igual a natureza joga, tá? Então aqui a pergunta, um promotor eucariótico funcionaria em E. coli? É óbvio que não, tá? Devido à complexidade. Se eu simplesmente pegar um gene eucarioto e jogar dentro de uma célula eucariótica, só colar ali no genoma, vai funcionar? Óbvio que não, tá? Bem, então a gente entra agora em tradução. Só que para a gente iniciar a tradução, a gente primeiro tem que entender o que é um aminoácido. E olha só o nome, aminoácido. O que seria esse aminoácido? O aminoácido, ele vai ser um monômero, que vai ser a união entre um ácido carboxílico e um grupamento amino. Só que esses dois, como posso dizer para vocês, esses dois grupos, tá? Esses dois grupos orgânicos, eles se unem através de um carbono central, tá bom? No caso do aminoácido. E esse carbono central, né, ele vai estar ligado aqui, ó, tanto ao grupo amino quanto ao grupo do ácido carboxílico, né? Mas ele vai estar ligado também aqui, ó, a um radical. E ele também vai estar ligado a um hidrogênio. Então, isso daqui é uma representação mais simples que a gente tem de um aminoácido. Só que no aminoácido, lembra desse Rzinho aqui, ó? Esse R, ele é variável. Como assim variável, professor? Bem, esse radical, ele varia dentro dos tipos de aminoácido que a gente tem. E nós temos 20 tipos de aminoácidos diferentes, tá? E esses aminoácidos, eles são idênticos, né? Quando a gente olha, ó, grupamento amino, grupamento de ácido carboxílico, que é aquele hidrogênio que eu mostrei para vocês. A gente percebe que essa sequência aqui, ó, esses grupos se repetem, tá? Inclusive o carbono central. Só que o que muda é justamente o radical aqui embaixo. É justamente o radical. Em todos esses 20, se vocês forem olhar um por um, o que vai mudar é justamente o radical. Então, qual a importância de a gente saber como é um aminoácido, professor? Principalmente porque são os aminoácidos que se unem para formar as proteínas. E esses aminoácidos, eles se unem através de ligações peptídicas. Percebam que para a gente ter a formação de uma ligação peptídica, a gente não gasta energia. A gente tem somente aqui, ó, a liberação de água. Então aqui, ó, foi o local que aconteceu a ligação, né? Isso aqui é o local de ligação peptídica entre esses dois aminoácidos aqui, tá? Outra coisa é o seguinte, pessoal. A gente chama de aminoácido antes de acontecer a ligação peptídica. Após acontecer a ligação peptídica, a gente chama isso aqui de resíduos de aminoácidos, tá? Outra coisa é que, apesar de eu estar mostrando aqui a reação bioquímica para promover a ligação peptídica, essa ligação peptídica só acontece nas células graças ao ribossomo, tá? O ribossomo acelera essa reação. Bem, então, o que seriam proteínas, professor? Bem, proteínas seriam polímeros de aminoácidos. Olha só, os aminoácidos, eles seriam um monômero. Esses monômeros, eles se unem através das ligações peptídicas. Então, a gente tem aqui a condensação desses monômeros até a formação aqui, ó, da nossa proteína. E uma proteína,
ela vai ter ali 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300 aminoácidos ligados ali, ou até mais, tá? Existem proteínas muito grandes, tá? Existem proteínas muito grandes. Só que eu quero que vocês saibam aqui que essas proteínas são formadas a partir dos aminoácidos. Bem, e na semana passada, inclusive hoje, eu falei o que para vocês? Eu falei que o DNA ele tem a informação genética que é passada para o mRNA através da transcrição e esse mRNA depois ele é decodificado em proteína.